Olá galera, meu nome é Anderson. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma história que está no livro de Hebreus 12, do 1 ao 3. Portanto, nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Deixemo-nos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos é proposta, olhando para Cristo, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Meus irmãos, eu quero conversar com vocês hoje como vencer o pecado. E eu quero conversar com vocês, dar 3 dicas, 3 passos de como vencer o pecado. O primeiro passo seria olhar para o passado. Aqui a Bíblia nos relata que tem uma grande nuvem de testemunhas. Então eu e você podemos aprender com os heróis da fé. Podemos aprender com os personagens que estão escritos aqui na Bíblia. Tem um ditado que fala que o homem sábio, ele aprende com o erro dos outros, mas o tolo só aprende com o seu próprio erro. E eu quero compartilhar com vocês aqui 2 historinhas. Vamos começar primeiro pelo exemplo de Sansão. Sansão, ele foi um homem separado por Deus, um homem forte, valente, que era temido nas guerras. Ele ia, derrotava 1.000, 10.000 filisteus, não importava quantos homens vinham. Sansão descia o porrete em todos eles. Sansão era forte. Mas Sansão teve uma fase da vida dele, uma época da vida dele, que Sansão ele acabou não olhando para Deus. Ele começou a olhar para uma jovem sedutora, experiente da vida. Ele começou a olhar para Dalila com uns olhos diferentes. E como Sansão ficou todo bobo, apaixonado por uma pessoa que não era para ele estar, porque ela não era hebreia, ela não era da tribo que poderia pertencer a Sansão. Sansão acabou confidenciando para ela o segredo da força dele, que estava no cabelo. Quando ele confessou para ela, ela esperou ele dormir, pegou a tesoura ou a faca e cortou. Sansão acordou no outro dia com os inimigos dele todo à porta, e Sansão foi derrotado. Sansão viveu dias terríveis no final da caminhada dele. E que eu quero falar para você, meu irmão, que tipo de homem e mulher você é. Você tem flertado com o pecado. O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele quer destruir a sua vida, ele quer destruir a sua casa, a sua família. O objetivo dele é levar você e a sua família para o inferno. Esse é o objetivo de Satanás. Aqui tem um outro exemplo que é maravilhoso. O exemplo de José. José era jovem, tinha sonhos, contou os sonhos para o pai, para os irmãos, e aquilo subiu no coração dos irmãos, um ódio, um rancor. Eles não suportavam José, pegou José e vendeu José como escravo pro Egito. José foi para o Egito ainda jovem, escravo, ali sofreu, ficou abandonado. Só que Deus, ele tinha um propósito na vida de José. Deus, ele colocou José como o segundo homem mais poderoso do Egito. A cadeia não prendeu, não fez José ser um homem preso. Nada fez José ser um homem preso, porque o Deus de Isaac, Jacó, de Abraão, vivia nele. Ele era um homem livre para as coisas.
A Bíblia nos relata que ele teve um encontro com os irmãos dele. Ele não guardou do irmão, de todos os irmãos dele, ódio, rancor, mágoa. Ele poderia ter pegado os irmãos dele e ter descido o porrete. Falado para os guardas, ó, desce o couro nesses cabras safados aí. Não. Ele perdoou os irmãos dele, levou para o Egito os irmãos, a família, o pai, e ele cuidou de todo mundo. Isso que eu quero falar para você, meu irmão, quando você olha, quando nós olhamos para os exemplos que temos na Bíblia, exemplos de como eu devo seguir, exemplo do que eu não devo fazer, como que você tem olhado, você tem ido ao encontro de coisas positivas ou de coisas negativas? Eu quero continuar caminhando com vocês, falando sobre a importância do segundo passo, que é o presente, que é olhar pro agora. Eu quero citar para vocês o exemplo de Saul. Saul, ele foi um rei na nação de Israel. Ele foi amado pelo povo no início. Ele tinha todos os requisitos necessários para ser o rei de Israel. Era um homem bonito, forte. O profeta Samuel, quando encontrou com Saul, quando ungiu Saul, falou que Saul era o pequeno homem. Ele era servo. Ele servia a nação de Israel. Deus usava Saul para ir contra os outros povos da terra em guerra. E Saul não perdia as batalhas quando ia em nome do Senhor. Mas um certo dia na caminhada de Saul, ele não ouvia mais a Deus, não conseguia esperar em Deus. Saul ele começou a ouvir o povo. Saul começou a não ter mais a confiança em Deus. Saul ele quis ajudar a Deus, quis dar uma mãozinha para Deus. Ele ofereceu um sacrifício a Deus para antecipar uma resposta do Senhor, para ele ir para uma batalha. Só que o papel de Saul para aquele povo, Saul ele era o rei civil e militar, mas ele não era o representante espiritual daquele povo. Ele tinha que esperar o profeta vir ao encontro dele, e ele não esperou. E isso foi o início da queda de Saul. E o que nós podemos aprender com Saul? Tudo tem o seu tempo certinho. Mas o mais engraçado é que no tempo de Saul, Deus também levantou um jovem para ser rei. Deus levantou Davi. A Bíblia relata Davi como o homem segundo o coração de Deus. E Deus, quando escolheu Davi, Davi estava trabalhando, cuidando das ovelhas do pai dele. E Davi lá trabalhando, Samuel veio, viu os irmãos mais fortes, e Deus falava, esse não, esse também não, esse também não. Aí ele falou, mas e aí, acabou a rapaziada dessa casa? Cadê a rapaziada? Aí falou, não, tem mais um filho, chassi de grilo, tá lá fora. Ah, manda esse menino entrar. Deus falou, é esse. Esse é o que é para você ungir. Não é para você olhar com os olhos, olha para o coração. Davi foi escolhido o homem segundo o coração de Deus. Davi, antes de ser rei, mesmo já ungido, teve a vida de Saul algumas vezes em sua mão. E nenhuma dessas vezes Davi foi contra a vida de Saul. Davi, ele entendeu que tudo na nossa vida existe um processo, existe uma etapa. Nós precisamos aprender a viver cada etapa disso e esperar em Deus. Muitos de nós nos levantamos contra as autoridades estabelecidas por Deus sobre a nossa vida. Se levantamos contra os nossos pais, contra os pastores, contra os obreiros, contra as autoridades estaduais, municipais, federais. Amaldiçoamos aquilo que Deus ungiu. E, meu irmão, eu quero
caminhar com você, falando que existe um tempo certo para todas as coisas. Deus, ele quer moldar o seu coração, ele quer te preparar, mas para isso ele quer que você saiba a hora de caminhar, a hora de esperar, a hora de acelerar, a hora de deixar o carro no ponto morto e a hora de pisar no acelerador novamente. O último passo que eu quero conversar com vocês é olhar para Cristo. Quantas pessoas existem hoje nas igrejas, fora das igrejas, que estão desanimadas, que não têm mais força para ir para a igreja, que não querem mais caminhar, não querem mais saber do ministério, não quer mais saber de nada, está desmotivada porque esqueceu para onde olhar, esqueceu de olhar para Cristo, de ficar com os olhos fixos em Jesus e começou a olhar para trás, parou a corrida, fez igual Saul, vou pedir uma ajudinha, fez igual Sansão, viu uma odalisca que já ficou todo alegre, jogou as coisas pro alto. Meu irmão, o que te seduz? O pecado ele te atrai? Ou quando você olha para Cristo, você se sente satisfeito? Aqui a palavra fala que olhemos para Cristo. Não olhe para a esquerda, nem para a direita, nem para as coisas que ficaram para trás. Olha para Cristo. O que todos esses homens que eu citei aqui de forma positiva, eles tinham em comum. Eles eram homens que sentiam prazer em Deus. Sentiam prazer em estar na presença de Deus. E eu creio que na nossa geração, Deus quer levantar novamente homens e mulheres que sintam prazer nele, que sintam prazer em olhar para Cristo, ver todas as coisas que Jesus conquistou na cruz do Calvário, e quando vem a oportunidade do pecado, quando o pecado vem bater a porta, quando o diabo vem tentar te seduzir, nós dizemos não. Eu sou do meu amado. Eu sei para quem eu estou olhando. Eu sou extremamente apaixonado por Jesus, louco por Cristo. E é isso que Deus está levantando novamente na nossa nação. Está levantando novamente nas nações. Homens e mulheres que não querem mais flertar com o pecado, mas que vão quebrar as correntes, que vão quebrar tudo que Satanás tenta levantar. E eu quero terminar para você falando a melhor forma que existe de você vencer o pecado é você nunca tirar os olhos do seu amado. Você nunca tirar os olhos de Cristo. Você sempre ficar focado em Cristo. Você sempre ficar focado na cruz. Porque quando eu olho para Jesus, eu não sinto vontade e necessidade nenhuma de olhar para trás. Porque quando eu olho para Ele, eu só penso em uma coisa: ir correndo em direção aos braços daquele que primeiro me amou. Muito obrigado e até a próxima, meus irmãos.